Olha, gente, eu amo pregar a palavra de Deus, porque antes de Deus falar com vocês, Ele fala comigo. E esta semana Deus me deu uma palavra assim, muito diferente do que todas que eu normalmente prego. E eu procurei muito encontrar um nome que pudesse fazer jus àquilo que Deus quer compartilhar com vocês hoje. E o tema da mensagem de hoje é: melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Aguçou aí alguma curiosidade ou não? Melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Eu quero começar lendo um texto muito próprio do escritor americano Steve Goodyear, que diz assim: minhas cicatrizes me lembram que de fato eu sobrevivi às minhas feridas mais profundas. Isso em si mesmo já é uma realização. Minhas cicatrizes também me trazem algo à memória. Elas me lembram que os prejuízos que a vida me trouxe em muitos lugares me deixaram mais fortes e mais resilientes. O que me feriu no passado me tornou mais equipado para enfrentar o presente. Bonito texto, né? Gente, a vida é um dom precioso de Deus. Na vida há muitas coisas lindas, né? Na vida a gente ama, na vida a gente vê com os nossos olhos coisas maravilhosas, fazemos amizades, temos relacionamentos, temos sonhos, lutamos para concretizá-los, mas a verdade é que a vida não é fácil para ninguém. Às vezes a gente tem a tentação de olhar para a vida de alguém e dizer: puxa vida, eu queria ter aquela vida. Como é fácil aquela vida. Mas ninguém tem a vida fácil, gente. Até mesmo para aqueles que vivem com Deus, a vida muitas vezes não é fácil. Desde que a gente nasce, existem riscos e desafios. Quando a gente começa a andar, a gente corre o risco de cair e muitas vezes cai. Quando a gente vai crescendo, às vezes a gente encontra desafios na escola. Meninos geralmente têm embates físicos, entram em brigas. Meninas muitas vezes também têm as suas pendengas com as amiguinhas. A gente vai crescendo, existem riscos na vida amorosa, com a pessoa com quem nós vamos nos casar. Existe risco em todas as áreas. Mas eu quero dizer para você que tem uma diferença muito grande entre enfrentar esses riscos com Deus do que sem Ele. Porque quando Deus está com a gente, nós sabemos que a guerra, a pressão, os inimigos têm uma atuação controlada. Deus não permite que vá além daquilo que nós podemos enfrentar. Mas por outro lado, a vida cristã não é uma vida sem riscos. Se você é cristão, isso não significa que você não vai ter problemas. Não significa que algumas vezes você não vai quebrar a cara. Não significa que algumas vezes você não vai cair. Deus permite que muitas vezes a gente passe por essas circunstâncias. Mas de novo, quando Ele está conosco, tudo isso acontece de maneira controlada. Toda essa introdução eu fiz para dizer o seguinte: quando a gente passa pela vida, as lutas que a gente tem, as feridas que nos fizeram, podem deixar marcas muito profundas a ponto da gente querer fugir da vida. Tem gente que desiste de viver. Tem gente que fica com traumas e tem medo de se arriscar de novo. Se arriscar a amar de novo, se arriscar a começar um negócio de novo depois de ter quebrado. Não é isso? As pessoas ficam ali com medo. Mas o que Deus está me mandando dizer para vocês: é melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Deus tem um grande propósito para você. E se você não se arriscar, e arriscar é tomar um passo de fé. Fé nada mais é do que certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fé é um risco controlado, mas é um risco. Então hoje eu quero fazer aqui 3 reflexões com vocês dentro desta temática. É melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é que quando nós andamos por fé, assumir riscos é inevitável. Diga assim: quando andamos por fé,
assumir riscos é inevitável. É inevitável. Mas por que nós precisamos assumir riscos? Nós precisamos assumir riscos, gente, simplesmente porque somos ignorantes. Nossa, pastor, já começou pregando, xingando a gente? Não, querido, ignorância significa literalmente não conhecer alguma coisa. Quantos aqui sabem de todas as coisas? Quantos aqui sabem o que vai acontecer depois do almoço? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso a vida tem riscos, não é isso? Agora, os riscos existem mesmo para o crente, mesmo para aquele que anda com Deus, mesmo para a vida daquele que crê que Deus está cuidando da sua vida. Eu quero ler com vocês Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha o que Tiago está dizendo. Tem gente que na vida vive de maneira inconsequente, como se Deus não existisse. Tem tanta convicção nas suas próprias vontades, nos teus desejos, que começa a fazer planos sem colocar Deus na equação da sua vida. Agora, Deus também não está dizendo que você não deva fazer planos, que você não deva negociar, que você não deva trabalhar. O que Deus está dizendo é que você não sabe que aquilo que você está fazendo vai dar certo ou não. Ou pelo menos você não sabe o resultado daquele investimento, daquela decisão, daquela mudança. E por isso, o segredo aqui não é deixar de arriscar. O segredo é, Senhor, qual é a tua vontade? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Então, gente, é muito importante que você, como crente, saiba que Deus, Ele te revela, mas não tudo. Ele revela parte. Às vezes Ele te dá uma sensação, às vezes Ele fecha o seu coração, às vezes Ele fala, vai por aqui, mas Ele não te revela tudo. Puxa, pastor, mas agora você está me deixando inseguro. Sabe por que não? Porque Deus não assume riscos. Quantos aqui sabem que Deus não assume riscos? Sabe por que Deus não assume risco? Porque Ele sabe de tudo. Deus sabe o que vai acontecer no seu futuro. Deus sabe quais são as consequências das decisões que Ele toma muito antes de tomá-las. Ou seja, Deus está conosco. Ainda que eu não saiba, diga ainda que eu não saiba, Deus sabe de todas as coisas. Amém, gente? Não é maravilhoso isso, gente? Ele conhece o futuro de suas escolhas, das dele, né? Antes que aconteçam. É por isso que Deus, às vezes nas Escrituras, fala com o seu povo, até de maneira poética, como foi aqui em Isaías, o texto que eu vou ler, em que Deus está querendo chamar a atenção do seu povo, de que eles não deviam crer nos falsos deuses, porque eles não sabem de nada. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Diga, quem sabe de todas as coisas é Deus. Lá em Isaías 41, 23, Deus está falando com os falsos deuses, ainda que eles não existam, tá? Isso é uma linguagem poética para mostrar para os filhos dele que eles deviam confiar nele e não nos falsos deuses. Olha o que ele diz: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Ou seja, ele está dizendo, por que vocês não anunciam antes de acontecer? Por que vocês não dizem o que vocês vão fazer? Para que a gente saiba que vocês são deuses. Falando para os falsos deuses. Em seguida, nos versículos 28 e 29, ainda de Isaías 41, diz assim: Deus falando, quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Querido, quem sabe de todas as coisas é Deus.
Maldito o homem que confia no homem. Não coloque todas as suas expectativas em ninguém, nas tendências, em nada deste mundo. Confie em Deus, porque só Ele não assume riscos, porque só Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então o que Deus está dizendo para nós aqui é que Ele vai deixar você correr riscos, mas Ele quer que você saiba que Ele está perto, dirigindo a sua vida. Sabe quando um pai ou uma mãe começa a ensinar o bebê a andar? Solta o braço, e aí ele vai ali claudicando, né? E vai cair, o pai segura. Às vezes deixa cair um pouquinho, mas levanta. Por quê? Porque o pai, a mãe jamais vai deixar um filho atravessar uma rua, ser atropelado por um carro. Ele está dando oportunidade de assumir riscos, mas Ele está cuidando de tudo que diz respeito à sua vida. Amém? Nós não temos que temer assumir riscos pela fé, porque o nosso Deus conhece todos os nossos passos, até os erros que vamos cometer. Amém, gente? Sabe, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz assim, eu amo esse texto: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu vou ler de novo. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Querido, não há sucesso sem riscos. Quando nos casamos, assumimos riscos. Quando alguém se torna um empresário, assume riscos. Quando tomamos decisões na vida, assumimos riscos. E Deus está dizendo, planeje, faça planos. Mas sou eu quem vai dirigir o seu braço. Amém ou não? Então o segredo, gente, é buscar sempre a Deus. Às vezes Ele vai ser claro nas direções que Ele vai nos mostrar. Às vezes Ele vai nos guiar de uma maneira mais silenciosa, mas Ele sempre estará lá. Nunca deixe de assumir riscos, porque se você, por causa de um fracasso, de uma decepção, de uma perda, de uma quebradeira, de algo que lhe aconteceu, você deixar de viver, a sua vida vai ser desperdiçada. Amém? Então, querido, eu quero que você se lembre, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, o povo de Israel havia sido libertado do Egito. Eles estavam diante do Mar Vermelho, o mar lá, e quando eles olham para trás, os exércitos de Faraó estão chegando. E eles ficaram apavorados, porque, espera lá, Deus nos libertou e agora nós vamos morrer aqui. E aí eles começam a clamar, começam a murmurar, começam a clamar. E aí Deus fala para Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marchem. Querido, o mar não se abriu para que o povo passasse. O povo começou a botar o pé na água primeiro, aí o mar se abriu. Então, se você quiser ter vitória na tua vida, quiser ter conquista na tua vida, tem que dar o passo de fé primeiro, tem que assumir o risco primeiro, porque se Deus te mandou, não importa que você não saiba como, não importa que seja antinatural a decisão que você vai tomar, mas o mar vai se abrir, porque o povo caminhou primeiro e depois o mar foi aberto. De novo, quando chegaram no deserto e caminharam em direção à terra prometida, foram até um lugar chamado Cádiz Barneia. E Moisés então manda os espias para trazer notícias sobre a terra prometida, uma terra que Deus prometeu. Mas eles não iam conquistá-la sem luta. Quando voltam os espias, 10 deles disseram, nós não vamos conseguir vencer. Os homens que estão lá são gigantes, nós somos que nem gafanhotos diante deles. As cidades são muradas, não vamos conseguir. Mas espera lá, quem mandou não foi o mesmo Deus que abriu o mar? Como é que aquele povo achou que eles não iam vencer? O problema não era vencer, o problema é que eles não queriam lutar. O problema é que eles não queriam correr risco, eles queriam que Deus mandasse fogo dos céus e os inimigos fossem destruídos. E Deus falou, olha, tem momentos na vida que você não pode fazer nada e eu vou agir sobrenaturalmente. Mas tem momentos na vida que você vai ter que pegar na espada e vai ter que lutar. Amém ou não, irmãos?
Então a vida tem riscos. Uma geração inteira de incrédulos morreu no deserto, porque não assumiram o risco. Só 2 conseguiram entrar, Josué e Caleb, porque creram e estavam dispostos a assumir o risco. A segunda reflexão que eu quero fazer, gente, a respeito desse tema, é que quando nós andamos por fé, nós entregamos o destino a Deus. O nosso destino a Deus. Você não sabe o que vai acontecer? Não. Pastor, você não sabe o que vai acontecer? Não. A Lília me pergunta toda hora: Deus te falou alguma coisa? Eu falo: não. Ele só me mandou para eu ir. Vai indo. Deus faz muito isso. Diz para Abraão: vai para a terra que eu vou te mostrar. Onde é? Não te interessa. Vai indo. Vai indo. E no meio do caminho eu te mostro. Amém ou não? Então assuma riscos. Eu quero mostrar aqui para vocês 2 pessoas que não desperdiçaram a sua vida e entregaram o seu destino para Deus. A primeira delas foi Joabe, um grande capitão de Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 10, morreu o rei dos amonitas chamado Naás. Naás no hebraico é Nahash, que significa serpente. Ele foi um grande inimigo do povo de Israel desde o período de Saul. E esse camarada morre, e Davi então quer ter um ato, vamos dizer assim, de diplomacia. E ele manda os seus servos para ir lá até o filho de Naás, para trazer as condolências, não é isso? Ele enviou os mensageiros para consolar o seu filho Hanun, quando seu pai morreu. Mas acontece que os príncipes dos amonitas chegaram para Hanun, agora rei, e disseram: olha, está muito esquisito esse negócio. Ele não está vindo aqui com condolências não, ele está vindo aqui para saber como é que nós estamos, o nosso povo, o nosso exército, as nossas armas, para saber onde nós estamos, para nos atacar. E aí, convencendo a Hanun, o que ele fez? Ele foi e chamou os sírios e pagou o exército sírio para lutar do lado dele. E aí, Joabe, que era o comandante de Israel, se viu no meio de uma guerra, em que ele tinha que lutar contra os amonitas e contra os sírios. O que ele fez? Ele dividiu as tropas. Ele chamou o seu irmão, Abissai, e falou: olha, você vai ficar com os amonitas, e eu fico com os sírios. Olha o que o texto diz lá em 2 Samuel 10, 11 e 12. Acho incrível esse texto aqui, porque Joabe entregou o destino. Ele tinha que fazer aquilo, ele não tinha o que fazer, ele tinha que guerrear. Mas ele entregou o destino para Deus. Olha o que o texto diz. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que ele está dizendo? Vamos fazer a nossa parte. Abissai, fica com os amonitas que eu vou ficar com os sírios. Se a coisa estiver ficando ruim para o teu lado, você dá um berro e eu vou te ajudar. Se o negócio ficar preto para o meu lado, você vem e me ajuda. E vamos entregar para Deus, porque quem que vai defender essa peleja é o Senhor. Faça ao Senhor o que Ele bem decidir. Amém ou não? É isso que a gente tem que fazer, gente. Na vida é isso. Você é crente. Esse tipo de crente que vive correndo atrás de profeta para apontar caminho, é crente que está começando. Esse tipo de crente que, se Deus não escrever com todas as letras, não faz, também não vai conquistar. Você tem que esperar Deus te dar uma direção. E em alguns momentos Deus, Ele vai te dar a direção, mas não vai te contar toda a história. O teu destino, digo, o meu destino, está nas mãos do Senhor. E o Senhor vai fazer comigo o que bem lhe parecer. Agora, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que lutar. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? A Bíblia é clara quanto a isso. Nós precisamos entregar o nosso destino para Deus. Por isso que nessa reflexão,
Eu quero que você se lembre, quando nós andamos por fé, nós entregamos o nosso destino para Deus. A gente vai lutar a nossa luta, vai fazer a nossa parte, e Deus vai fazer o que bem lhe parecer. Puxa, pastor, mas agora você me deixou inseguro. Vou entregar tudo na mão de Deus? Sim. Mas e se Ele quiser o pior para mim? Não, meu irmão. Você não conhece esse Deus, Ele é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus quer o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O teu destino está nas mãos de Deus, mas vá à luta, meu irmão. Estabeleça as suas estratégias. Não foi o anjo que desceu lá e disse: olha aí, Joabe, você vai para a direita, Abissai vai para a esquerda. Não, foi ele que decidiu, foi ele que fez, porque ele sabia que no fim Deus estaria com eles. Amém? Gente, tem pessoas que nunca se arriscam a nada, e por isso desperdiçam as suas vidas. Outras confiam tanto nas estratégias humanas que não buscam a vontade de Deus. De maneira prática, você vai fazer um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, é buscar Deus. Senhor, fala comigo, é para eu fazer esse negócio? É para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo? É para eu deixar de fazer? Eu tenho que avançar ou eu tenho que recuar? Davi falava isso, e muitas vezes o Espírito Santo vai dizer: vai. Mas querido, se ele não disser vai indo, continua indo, porque Ele é o seu Pai. Ele tem maior responsabilidade de te apontar o caminho, a direção, do que você de descobrir. Amém ou não? Ah, mas e se eu errar? Ele conserta. Ah, e se eu cair? Ele levanta, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Um segundo exemplo de uma pessoa que entregou o seu destino para Deus foi a rainha Esther. Você sabe que Esther era uma judia que estava no exílio na Pérsia, e de repente houve um concurso de beleza e ela acabou se tornando a rainha, a esposa do rei Assuero. Como ela era judia, ela mudou o nome dela de Radassa para Esther. Radassa era o nome judeu, e ela mudou para Esther porque os judeus não eram muito bem vistos ali. Havia naquele lugar um primeiro-ministro chamado Amã. Esse camarada odiava os judeus, porque ele era um amalequita. E na história da Bíblia, os amalequitas são os principais inimigos de Israel. Esse camarada, ele convenceu Assuero de que o povo judeu era rebelde, era problemático, e que eles deviam ser exterminados. Assuero, então, editou um decreto que num certo dia todos os judeus seriam mortos. Olha que coisa, Satanás odeia o povo de Israel mesmo, né? Bom, resultado disso, Esther está lá, ela é rainha, mas ela é judia, ainda que o rei não soubesse. Então, o primo dela, Mordecai, falou assim: olha, você tem que ir lá. Você tem que ir lá, porque se tem alguém que pode mudar o destino do nosso povo, é você. Se você não for, Deus vai levantar outro. E olha o que o texto de Esther, capítulo 4, 15 e 16 diz. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, a capital da Pérsia, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Deixa eu perguntar, essa mulher aqui está buscando a Deus ou não? Ela está sabendo que o destino dela está na mão de Deus ou não? Não só o dela, mas de todo mundo. E ela diz mais: nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha aqui, gente, que coisa tremenda. Algumas verdades que vocês precisam entender aqui. No tempo dos persas, quando um rei editava uma lei, nem ele podia revogá-la, nem ele. Então, uma vez que o decreto para acabar com os judeus estava feito, nem ele podia mudar. Mas tinha uma outra lei também,
que dizia a respeito a quem poderia comparecer na presença do rei. Mesmo Esther sendo rainha, fazia muito tempo que ele não a chamava, então ela não podia ir lá. O texto que eu li para vocês diz: eu não posso comparecer lá, é contra a lei. Por quê? Porque ela só podia comparecer se ele a chamasse, e ele não tinha chamado. Ela podia dizer: não, vamos esperar, e correr o risco que o tempo de exterminar os judeus chegasse antes dele chamar. O que ela fez? Ela falou: não, eu vou correr o risco, eu vou até lá, mas eu peço uma coisa para você: reúna todo o povo, todo mundo fique orando e jejuando, ninguém coma nada durante 3 dias, nem beba nada, eu e as minhas servas também vou. Mas o texto no final diz assim: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, porque ele não tinha chamado, né? Se perecer, pereci. O que ela falou? Ou vai ou racha. A minha vida está nas mãos de Deus. Querido, a sua vida está nas mãos de Deus. Não está nas mãos de Satanás, não está na mão do teu patrão, não está nas mãos do teu marido, da tua esposa. Ninguém tem o controle da tua vida, mas o teu destino está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Bom, se você quer saber o resto da história em detalhes, leia o livro de Esther. Deus deu estratégia, ela desbaratou aquele plot, naquela conspiração. E aí o Amã, que tinha construído forcas para Mordecai, foi enforcado junto com os seus filhos. Só que o decreto não podia ser desfeito. Então o que o rei falou? Olha, é o seguinte, eu vou treinar os judeus. Quem quiser vir matá-los vai poder matar, mas eles vão poder se defender. Aí, meus queridos, ninguém teve coragem, porque o temor de Deus veio sobre eles. E dali nasceu a grande festa chamada Purim, em que os judeus celebram a vitória que Deus deu ao povo judeu, e eles não foram exterminados, porque uma mulher teve coragem de entregar o destino, não só dela, mas de toda a nação, nas mãos de Deus. Amém? Querido, não tenha medo de entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Deus, Ele quer o melhor para você, mas Ele não vai te dar todos os passos do caminho. Ele vai dizer: vai que eu estou contigo, vai nessa tua força. Ele falou para Josué, amém? Para Gideão, amém ou não? Não te mandei eu, ser forte, não se atemorize, porque assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. E Deus está dizendo isso para você hoje. É melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. Entrega o teu destino para Deus e vai, e caminha e conquista, porque Deus é aquele que corrige os passos se você der um passo na direção errada. Amém? Diga assim: eu vou fazer o que tem que ser feito, e o meu destino está nas mãos de Deus. A terceira e última reflexão, queridos, é que quando nós andamos por fé, fazemos o que é certo, a despeito do risco que corremos. Diga assim: quando a gente anda com Deus por fé, fazemos o que é certo, a despeito do risco que corremos. O cenário aqui agora é a Babilônia. Um rei muito poderoso, mas muito vaidoso, chamado Nabucodonosor, mandou fazer uma estátua de ouro, para que no momento que tocassem os clarins e as trombetas, todo mundo tinha que se reunir diante da estátua e adorá-la. Isso aqui é um tipo do anticristo. Porque lá na grande tribulação, o anticristo também vai exigir que as pessoas se prostrem e adorem a sua imagem. Acontece que lá Daniel não estava presente, devia estar numa das províncias, que ele era governador de todo aquele lugar. Mas 3 dos seus amigos, homens importantes, estavam: Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando tocou, aliás, essa lei de todo mundo adorar foi feita pelos inimigos de Daniel e dos 3 amigos de Daniel. Quando tocou o clarim, as trombetas tocaram, todo mundo se prostrou. Imagine no meio do povo os 3 de pé. Nabucodonosor olhou e viu os camaradas de pé no meio da multidão. E falou com eles: escute, vocês não vão se prostrar? Eu vou ler o texto para vocês. Daniel
3, de 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Gente, olha o que os camaradas estão falando. Porque quando eles falaram, não vamos adorar, ele falou, mas eu vou jogar vocês na fornalha. Ele falou, tudo bem. Em outras palavras, ele disse o seguinte, ó, a nossa vida depende de Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser livrar, também não livra. Mas te adorar, nós não vamos. O que eles estão ensinando aqui? Que quando você anda pela fé, você tem que fazer o certo. Não importa a consequência. Às vezes você vai tomar um prejuízo por fazer o que é certo. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que te testa é o Deus que te aprova e te abençoa. Amém ou não? Amém, irmãos? O problema da igreja hoje, que a igreja hoje só quer a bênção, não quer o sacrifício. O problema da igreja é que as pessoas hoje querem ficar ricas, mas não querem ralar e não querem trabalhar. As pessoas querem fórmulas prontas, fórmulas mágicas. As pessoas não querem pagar o preço. Ou então, para conquistar o que querem conquistar, fazem qualquer negócio, mesmo que seja com o diabo. Então, a Bíblia está dizendo que quem anda por fé tem que saber arriscar e fazer o que é certo a despeito das consequências. No coração daqueles homens tinham duas convicções. Primeiro, Deus é poderoso para nos livrar. Quantos aqui sabem que Deus é poderoso para te livrar? Se Ele quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim não adoramos a sua imagem. Nabucodonosor, a questão não é aqui se Deus pode ou não. Que Ele pode, Ele pode. A questão é se Ele quer. Mas eu vou servi-lo mesmo que eu tenha que pagar um preço. Quantos aqui estão dispostos a isso, irmãos? É duro, mas essa é a palavra de Deus para a sua vida. Quem anda por fé assume riscos, mesmo quando você fazer a vontade de Deus traz perseguição. Você fazer a vontade de Deus, muitas vezes as pessoas vão se levantar contra você, vão te ridicularizar, vão te acusar de mentiras, e você tem que ficar firme na palavra de Deus e na certeza do que Deus tem para você, a despeito das consequências. Sabe qual foi o resultado? Eles foram para a fornalha. Mas eles não morreram, porque na fornalha havia um quarto homem. E o próprio Nabucodonosor, que os mandou lançar lá, falou, como assim que eu lancei 3, tem um quarto homem semelhante aos deuses? E queridos, não queimou um fio de cabelo daqueles homens. A única coisa que se queimou foram as cordas e tudo aquilo que os prendia nas mãos e nos pés. Mas eles permaneceram incólumes, porque o Senhor estava com eles. O resultado dessa prova é que Deus foi glorificado e eles foram exaltados. Querido, quando você paga um preço, saiba que Deus não fica te devendo nada. Mas muitas vezes a bênção, a promoção, o milagre virá depois de uma tomada de decisão de obedecer a qualquer custo, de fazer o que é certo, mesmo que as consequências possam ser graves. Um segundo exemplo que eu vejo nas escrituras de um homem que fazia o que tinha que ser feito, a despeito das consequências, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para cumprir o chamado dele, assumiu muitos riscos. Houve um momento em que ele decide ir para Jerusalém para fazer uma oferta, porque os crentes de Jerusalém estavam passando muita fome. No espírito dele, ele sentiu esse desejo. Lá em Atos 19, 21, a gente lê assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu coração ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. O texto diz que ele no seu espírito decidiu ir. Ele sabia que o povo lá estava precisando das ofertas. Veja o que aconteceu, gente. Quando ele estava em Cesareia, um profeta chamado Ágabo fez um ato profético.
chegou em Paulo, pegou o cinto dele, o cinto de Paulo, e aí amarrou as próprias mãos e os pés. O profeta fez isso. E aí ele proferiu uma profecia. Olha o que o texto diz em Atos 21:11. E vindo ter conosco o Ágabo, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, ou seja, amarrou os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O que ele está profetizando? De quem que era o cinto, irmãos? De Paulo. Ele se amarrou e falou assim: vai acontecer isso. Os judeus em Jerusalém vão prender o dono desse cinto e vão entregar nas mãos dos gentios. Que gentios são esses? Roma. Você vai ser preso e vai ser enviado para Roma. Fez um ato profético. O que aconteceu? Quando os crentes ouviram isso, eles começaram a implorar para Paulo: não, não vai. Vejam a resposta de Paulo lá em Atos 21:12 e 13. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Quer dizer, para de chorar, vocês estão me deixando triste. Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Eu tenho que ir e eu vou. Se eu vou ser preso, não tem problema. Ele não disse: não, em nome de Jesus está quebrado, eu não vou ser preso. Ele disse: eu vou de qualquer jeito, porque eu tenho que ir. E sabe, gente, um homem obstinado assim convence a qualquer um. O texto diz que eles concordaram com Paulo. No versículo 14 diz assim: como porém não o persuadimos, conformado dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Quer dizer, te entregamos na mão de Deus. Gente, Paulo não era masoquista. Paulo era um obstinado. Ele estava disposto a correr riscos para fazer o que era certo. Agora, pastor, então quer dizer que todos nós vamos passar por momentos em que a gente vai se ferrar por fazer a vontade de Deus? Você não sabe a consequência. Muitas vezes Deus vai te dar o desafio de você obedecer a despeito do risco, e o resultado não vai ser esse. No caso de Paulo, desde o princípio Deus falou que ele iria padecer por causa de Cristo. Agora o tamanho do galardão desse camarada é tremendo. Eu quero falar de um outro homem que todo mundo conhece, Martinho Lutero. Martinho Lutero se levantou contra a Igreja Católica na época em que eles estavam construindo a Catedral de São Pedro. No norte, a Itália, o Império Romano estava lutando, gastando dinheiro com seus exércitos. Então eles não tinham dinheiro. O que eles fizeram? Vocês já ouviram falar aqui que é indulgência? Indulgência é vender o perdão. Então as pessoas compravam uma carta de perdão, não só para os seus pecados. Quer dizer, um camarada matou alguém, estava lá com a consciência culpada de que ele tinha matado alguém. Não, você paga um tanto, teu pecado está perdoado. Só que eles não começaram a vender só para os vivos, eles começaram a vender para os mortos. Então, se eu tivesse tido um pai, um avô, um irmão que tinha morrido e que eu sabia que tinha feito alguma coisa errada, eu pagava. E Martinho Lutero, gente, que era um homem, um monge, conhecedor da palavra, ele se levanta contra aquilo e ele começa um movimento extraordinário que mudou o mapa geopolítico da Europa, a chamada Reforma Protestante. Agora, detalhe: os historiadores dizem que Martinho Lutero queria morrer por Jesus de qualquer jeito. Então, todo o tempo ele arrumava rolo. Tinha um lugar que não devia ir, ele ia, porque o sonho dele era morrer por Cristo. E ninguém morria, e ninguém matava o cara, ninguém prendia o cara, ninguém entendia por quê. Eu também nunca entendi, até que um dia eu li um comentarista falando de uma profecia de um homem que tinha vivido 100 anos antes. Esse homem chamava John Huss. Esse homem também era um homem piedoso. E um dia, por causa da sua fé, ele foi colocado numa pira de fogo, lá na cidade de Florença,
entendeu? Mandado matar pelos Médici, a casa dos Médici, que eram os poderosos, aliados ao papado. E quando ele estava ali pegando fogo, ele soltou uma profecia. O nome dele era John Huss, e no inglês, Gus é ganso. Então, na pronúncia deles, era muito parecido o sobrenome dele com o ganso. E ele virou, o apelido dele era John o Ganso. Então a profecia dele foi assim: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E este cisne vai transformar a história e vocês não vão poder matá-lo. Detalhe, pode aplaudir. 100 anos depois, nasce Martinho Lutero, o cisne, que se levantou para ser instrumento de Deus, para correr todos os riscos e para mudar a história, irmãos. Nós estamos aqui hoje porque Lutero ousou dizer que a salvação era pela fé e que a autoridade espiritual na vida do crente era a palavra de Deus, amém ou não? Ele abriu os olhos das pessoas. E no entanto, por mais que ele quisesse morrer, por conta da profecia do ganso, o cisne morreu de velhice. Então, querido, eu quero dizer para você, os grandes homens fazem o que tem que fazer. Vivem uma vida de fé e fazem o que é certo, a despeito das consequências. O apóstolo Paulo passou por muitas lutas. Lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse homem amava a Deus, e ele amava o chamado de Deus e as vidas, e ele pagou o preço que tinha que pagar, correu o risco que tinha que correr. Ele fez o que era certo, a despeito das consequências. Paulo não sabia o que ele iria enfrentar. Cada dia sua vida tinha riscos novos. As estradas não eram seguras, o mar não era seguro, os rios não eram seguros, os judeus não estavam a fim de aceitá-lo, os gentios muitas vezes também não aceitavam, as cidades e os desertos traziam os seus perigos. No entanto, ele fez o que era certo. Ele tinha 2 escolhas, assim como você e eu: desperdiçar a sua vida ou assumir os riscos pela fé. E por isso que esse é o tema da mensagem. É melhor arriscar a vida do que desperdiçá-la. E eu concluo dizendo que nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade é fraca. Os homens querem sucesso sem trabalho, querem promoção sem sacrifício, querem bênçãos sem renúncia, querem viver uma felicidade no lar sem abrir mão dos adultérios. Espiritualmente falando, o nosso tempo é semelhante ao tempo das igrejas de Laodiceia e de Filadélfia. De um lado, uma igreja que só estava interessada no dinheiro, na riqueza, e achava que tinha tudo porque tinha dinheiro. E Jesus fala: você pensa que você é rico, abastado, que não tem falta de nada? Eu te digo, tu és cego, é pobre, miserável e nu. Mas também é o tempo de uma outra igreja chamada Filadélfia, que Jesus diz: você tem pouca força, porque eles lutavam contra o sistema. Mas eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. E eu faço a pergunta para você: a qual igreja você quer pertencer?
A Laodiceia que busca as metodologias humanas, que quer somente o sucesso e os riscos, somente as bênçãos de Deus. Ou você quer fazer parte da igreja de Filadélfia, que ama mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos que Ele pode dar. E é para esses que Deus abre uma porta gigantesca, que ninguém pode fechar. Deus, Ele diz para você: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, mas ninguém pode vir após mim sem tomar a sua cruz e negar-se. Por isso termino como comecei. É muito melhor arriscar a vida vivendo pela fé. Não um risco inconsequente, mas o risco que nada mais é do que a fé de que mesmo que eu não veja, eu creio num Deus que tudo sabe. Mesmo que eu não seja forte para enfrentar os meus inimigos, o Deus que é meu Pai é todo poderoso. Ele conhece o meu futuro. O risco é meu e não é dele. Por isso eu entrego a minha vida a Ele. Meu querido, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe nos seus próprios caminhos. Reconhece-o nos seus caminhos, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Vale a pena viver para Jesus. Vale a pena assumir riscos pela fé. Porque a alternativa para isso é viver uma vida desperdiçada. Alguém já disse que o lugar mais cheio de tesouros no mundo é o cemitério. Porque lá estão enterrados sonhos que nunca foram concretizados. Talentos que nunca foram desenvolvidos, porque pessoas desperdiçaram a sua vida, não vivendo o propósito de Deus para elas. Feche seus olhos. O que Deus está dizendo para você e para mim: é que nem sempre as coisas vão acabar do jeito que a gente esperava. Nem sempre os resultados serão como a gente esperava. Mas que Deus quer que nós saibamos que Ele nos ama, a despeito de quem somos. A única certeza que eu tenho é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você pode ter uma derrota pontual, uma decepção, uma perda, mas se você permanecer nele, Ele vai consertar e restaurar a tua vida. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. É Ele quem renova a cada dia suas misericórdias na nossa vida. Mas querido, uma escolha de viver sem estar na sua vontade, as consequências são muito graves. É você passar a vida e depois descobrir que não valeu a pena. Então eu quero em primeiro lugar dizer a você que entrou aqui, que talvez ainda não tenha se rendido a Jesus. Eu não sei qual é o motivo para você não se render. O que eu sei é que não vale a pena. Porque para ter um relacionamento com Ele, você tem que se entregar por inteiro. Você não pode dar só a sua mente. Ele quer o seu coração também. Ele quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então o primeiro passo de fé, o primeiro risco calculado que você precisa tomar, é entregar a vida para Cristo. E a Bíblia diz que a gente crê no coração e confessa com a boca para que a salvação se concretize. Eu quero te convidar, se houver alguém aqui a quem o Espírito Santo está tocando hoje, que gostaria de entregar sua vida inteira para Deus, dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos na minha vida,
Mas de uma coisa eu sei, eu quero viver contigo para sempre. Quero entregar minha vida inteira para ti. Se você hoje quer entregar a sua vida para Cristo, você também que está me vendo pela internet, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Graças a Deus por essa menininha. Há mais alguém? Há alguém aqui hoje que queira entregar a sua vida para Jesus? Graças a Deus por essa vida também. Há mais alguém? Hoje o Senhor está te convidando. Venha, tome, assuma o risco, entregue a sua vida a mim. Eu quero pedir que você que levantou a sua mão, por favor, venha aqui à frente. Pode sair do teu lugar, não tenha vergonha. Hoje o Senhor quer começar algo novo na sua história. Tem uma senhora ali, que essa menina linda que está ali de rosinha, com uma fita no cabelo, levantou a mão. Se ela quiser vir aqui pro vovô orar por ela, eu também quero orar, porque às vezes a gente pensa que uma criança tomou uma decisão sem entender, mas o Espírito Santo comunica. Olha lá, gente, ela está vindo. Aplauda o Senhor, olha que coisa linda. Eu amo ver como o Espírito Santo, ele toca na vida das crianças também. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Minha vida inteira. Quero viver para Ti. Perdoa os meus pecados. Me aceita, Senhor. Eu quero que Tu sejas meu Salvador e o Salvador da minha vida. Eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu, minha linda? Por favor, sigam aqui os diáconos, eles vão orar com vocês. Mas eu quero orar com você também. Você que fez essa oração em casa, você pode colocar aí o seu telefone nesse QR Code, e você pode nos dizer: eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus hoje. Amém? Você entendeu, meu querido? Nós temos riscos, porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe. Para Deus não tem riscos. Todas as coisas estão no seu controle. A minha e a sua vida. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este que habita diz: direi do Senhor, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Não tenha medo de se lançar a Ele. Não tenha medo de viver, de empreender, de avançar. Se Ele quiser te mandar para outro caminho, Ele vai te mandar. Só esteja pronto para ouvi-lo. E quando Ele disser, obedeça. Mas se Ele não estiver dizendo, vá na tua força. Faça o que você tem que fazer. Porque isso é viver pela fé. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo, todos os dias, até a consumação dos séculos.